Olá, bendiciones a todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacob, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Ao ver que esto agradava a los judíos, procedió a prender também a Pedro. Eso sucedió durante la festa de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Muy bien, tenemos el capítulo 12 y yo creo que el capítulo 12 representa muy bien la vida de todos los cristianos. Así como Herodes, aquí, neto de Herodes el Grande, que aparece en Mateus capítulo 2, puede representar muy bien el diablo. Y nosotros sabemos que el diablo siempre está moviendo persecución contra la igreja, contra los cristianos. E nós aqui vemos uma persecução, vemos um maltrato hacia los hermanos de la igreja primitiva. Pero aqui nós também vemos como alguns cristianos são oferecidos em sacrifício por la obra del Senhor, los mártires, que alabam a Deus sacrificando a própria vida. Pero também nós vemos aqui como o Senhor também pode dar liberação a alguns que estão bajo persecução. E também vemos como a atitude da igreja aqui, como a igreja se posicionou delante da persecução. Vemos aqui que a igreja estava aqui orando. Então, se nós vemos que aunque Herodes intenta fazer dano à igreja, o Senhor intervém. Por quê? Porque ele havia matado a espada a Jacob. Claro que por permissão de Deus, porque todo sucede por uma permissão de nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pero ele também enviou à cárcel a Pedro. E ali Pedro estuvo custodiado durante toda a noite, pero em uma das vigílias da noite, o Senhor envia um ángel a la cárcel, um ángel que vai despertar a Pedro, as cadenas vão cair por terra, ele vai liberar Pedro de la cárcel. É uma manifestação sobrenatural. É importante que a igreja jamais se olvide do sobrenatural. Nós caminhamos aqui, pero devemos crer que Deus pode fazer um despliegue de poder, que Deus pode obrar maravilhosamente, como obrou em el passado, obra hoje. Por quê? Porque Deus em nada ha cambiado. O mesmo Deus de ayer é o Deus de hoje e será também de manhã. Deus em nada ha cambiado, vale? Então, o Senhor vai liberar. Não importa se havia 16 guardas para custodiar a Pedro, não importa se havia uma porta de hierro, não importa que ele estava encadenados. O poder de Deus é mais grande que qualquer coisa. Incluso a Bíblia habla que mais grande é Deus que está conosco que o diabo. Deus sempre venceu o diabo. E esse capítulo 12 também habla da frustração do inimigo. Porque imagine o dia seguinte, quando Pedro já estava livre, quando Herodes manda buscar a Pedro em la cárcel, porque como já tinha um juízo público, como explica aquele texto, então Herodes queria apresentá-lo, pero já com uma sentença. A sentença seria a mesma que de Jacob, que havia sido morto à espada. Pelo Senhor intervino antes. O Senhor liberou a Pedro das manos de Herodes. Assim como Deus também é poderoso. E quantos livramentos do povo de Deus ha tenido. Quantas vezes o Senhor nos ha livrado da mano do inimigo, do diabo. O Senhor sempre está conosco.
Então, se nós outros nos gozamos de ver que aún hoje o Senhor sigue fazendo coisas maravilhosas como isso em el passado. Então Deus é tremendo. Então se aqui é interessante ver como que o inimigo se viu frustrado, porque foi a la casa e pero aqui está todo cerrado, pero onde está Pedro? O Senhor já havia levado Pedro de allí. É interessante que, volvendo atrás, Pedro então se vai dirigir-se aonde? A la igreja que estava em casa de Maria, a madre de Marcos, o evangelista. Então ele chega a esta casa, onde a igreja estava reunida. É interessante ver como que a igreja estava em meio à persecução. Que é isso a igreja? Vamos cada um na sua casa e vamos lamentar todo o que está passando. Mira que podemos fazer nós outros. Nada, não havia esse lamento. A igreja estava ativa, a igreja tuvo atitude. Hermanos, nós outros em meio de las pruebas temos que ter atitude. Temos que ter valor, ser valiente, haga frente em nome de Jesus a esta prueba. No capítulo 12, Herodes pode representar luta, pode representar o diabo. Mira que Pedro pode representar muito bem a ti, a mim, que estamos passando por dificuldades, por tribulações. Pero também devemos crer como ele. Quando o Senhor lhe tocou, de um momento ele pensou, mira que estou tendo uma visão, que coisa maravilhosa que estou vendo, o anjo do Senhor aqui. Pero quando já estava na carne, ele se deu conta, isso não é visão, isso é livramento de Deus, isso é obra do Senhor. Então ele provou esse sobrenatural de Deus. E Deus também está querendo fazer o mesmo contigo, comigo, que estamos passando por problemas e tribulações. É interessante também que esse capítulo demonstra que um cristiano não está solo. Mira que nós só temos igreja, aunque estamos impedidos de reunirmos, pero somos igreja. Cada um em seu hogar somos igreja, cada um em seu devocional somos igreja, em suas orações somos igreja. Ou seja, cada um está intercedendo por el outro, está pedindo a Deus por el outro. Então, se quizás tu que estás aí pensando, estou solito, a luta está demasiada para mim, sepa que a igreja não deixou de orar. Estamos orando por ti e sabemos que assim como Deus obrou na vida de Pedro, obrará também em sua vida. Aleluia! E o Senhor hará uma vez mais em nome de Cristo Jesus. O Senhor vai fazer com que uma vez mais todos os planos do diabo caiam por terra. Não vai prosperar esse plano do diabo de destruir tua vida, de destruir a minha. Não vai prosperar os planos do diabo contra a igreja. Não vai prosperar, o Senhor vai frustrar. E é interessante que o inimigo estava tranquilo, quizás em seu palácio, mentre o Senhor estava na cárcel liberando a seu servo. O Senhor obra, Ele surpreende hasta mesmo o inimigo de nossas almas. O inimigo pensa que é listo, pero não pode contra nosso Deus, não pode contra Deus que é mais poderoso e mais glorioso. Então, que esse capítulo 12 nos sirva para reflexionar um pouco. Deus obrou em el passado e Deus está obrando em el presente e está obrando agora mesmo em nossas vidas. Passe o que passe, Deus está com nós outros. Passe o que passe, há uma igreja que está orando por ti, há uma igreja que está intercedendo por ti. A igreja orava fervientemente. Isso me encanta da igreja. Mira, há uma persecução, mira que estão maltratando a nossos irmãos, então se vamos huir todo, nada, quedemos aqui, pero de que maneira? Orando, buscando, por quê? Porque a solução para a igreja está em Deus.
La solución no está en el gobierno. La solución no está en las leyes terrenales de aquí. La solución no está en el dinero. La solución no está en nuestra propia capacidad. La solución está en Dios. Aleluya. Es Dios que puede obrar. Es Dios que puede extender mano. Es Dios que puede, aleluya, sacarte del hoyo. Es Dios que puede sacarte de la tribulación. Es Dios que puede ponerte en pie. Es Dios que puede sacarte a una vida nueva. Entonces, hermano, que maravilha, que maravilha. Agora, quando passe tudo isso, também queremos com o que o texto está dizendo. Aonde foi Pedro depois da liberação? Donde foi a la igreja? A la igreja era em uma casa, não importa, ele foi aonde estavam os cristianos reunidos, hermanos, aleluia. Quando passe tudo isso, volvamos, sabe aonde? A la igreja, vayamos aonde? A la igreja. Allí para estar com nossos irmãos, allí para estar adorando a nosso Deus. Aleluias. Então, hermanos, que o Senhor Deus te bendiga. Sepa disto. Há um inimigo, pero ele será sempre derrotado por el poder de Jesus. Há persecução, pero também há livramento, há poder de Deus, há liberação de Deus. E outro, tu não estás solo, eu não estou solito aqui. Nós somos igreja, somos família, la Universal Assembleia de los Santos. Esta igreja que está em todo o mundo, esta igreja que está, aleluias, em todas as partes, a igreja do Senhor. Por lo tanto, alguém poderia dizer assim: ha chegado o fim. O fim não ha chegado. Aleluias. Não havia chegado e tampouco chegou. Que o Senhor Deus nos bendiga a todos em Cristo Jesus.